E nesse curso de designer de ceja vamos estar aprendendo a trabalhar com medidas perfeitas e também conhecendo o designer facial. Nosso rosto é considerado uma tarjeta de bem-vinda e às vezes nos olvidamos, não prestamos muita atenção em alguns detalhes. E tudo que está relacionado a isso, como por exemplo a ceja, muitas vezes não damos a moldura exata a nosso rosto. E com isso deixamos de valorar nossa face. É fundamental que a ceja esteja bem delineada. E para manter um desenho harmônico, é necessário mais do que apenas sacar alguns pelitos. É necessário trabalhar com medidas exatas, porque cada rosto tem sua medida exata. Em lo curso, te vou estar ensinando mais do que apenas fazer uma medição. Trabalhamos com um calibre e isso seria a ferramenta principal de um designer, porque as medidas perfeitas diferenciam um ser humano do outro. A ceja revelam a personalidade de uma pessoa. A ceja te pode deixar uma aparência triste e também um semblante muito mais jovial. As cejas passaram por muitas transformações em distintas épocas, desde ser extremamente fina, totalmente depiladas, a extremamente rebeldes. Hoje em dia, a ceja perfeita é um objeto de desejo de todas as mulheres. Hoje em dia, as mulheres buscam uma ceja perfeita, harmônica com a moda atual. Entrar na área do designer te qualifica a trabalhar com traços perfeitos, harmonia facial, valorar traços naturais e mantendo a personalidade individual de cada um. A principal ferramenta de um designer é o calibre. Com esse elemento, conseguimos lograr a simetria perfeita. Por ser um profissional na área do designer, há alguns detalhes que temos que levar em conta, como a vestimenta, a aparência profissional, cabelo, unhas. Ter uma aparência harmônica com nosso trabalho também reflexa um pouco do cuidado que temos com nossas clientas. Em nosso ambiente de trabalho, também temos que ter cuidado com a biosseguridade, esterilizar as pinças, calibres, ter uma bancada sempre limpa com campo de trabalho, usar guantes, barbijo e sempre ter uma jaqueta que esteja de acordo ao seu ambiente de trabalho. Acabamos de arrancar com um protocolo de designer de ceja, mas antes gostaria de comentar que a modelo realizou recentemente um laminado. Então, vocês vão notar que esta tem os pelitos bastante parados. Vamos fazer um designer, mas vamos manter já o dibujo que ella elegeu, mantendo os pelitos mais para arriba e ordenado dessa forma. Vamos agora trabalhar mais precisamente com a parte de simetria e marcação. Eu vou começar a marcação da ceja, explicando passo a passo cada medida e cada função. Também gostaria de comentar que vamos estar utilizando um hilo que eu já deixei preparado. Esse hilo é um hilo comum, exatamente esse aqui, que porém acá está em branco. Então, se a diferença, que agora vou demonstrar, é que esse pigmento, vocês vão poder fazer em sua casa e sem necessidade de comprar um hilo pigmentado. Vamos necessitar um pouquinho de vaselina, que eu já deixei aqui no microensopo. Um lápis dermográfico, que pode ser o que vão utilizando, geralmente essa parte chiquita, já deixar exatamente para isto. Pegamos o hilo branco, pode ser um hilo mais comum, esse é um pouquinho mais ancho. E vamos fazer esse processo, passando o lápis diretamente sobre o hilo. Essa cera do lápis dermatográfico vai pintando o hilo e vai quedando o resíduo do pigmento acá e negro. Para reforçar e deslizar melhor sobre a pele, eu utilizo um pouquinho de vaselina, pode ser vaselina comum, qualquer que seja em crema. Agora, água assim com os dedos, fazendo com que essa vaselina penetre bem no hilo. E novamente vou aplicar um pouquinho mais com o lápis. Então, isso vai estar
super pigmentado. E quando necessitar, quando estamos fazendo a marcação, que veio que já não tem pigmento, solamente vou volver passar o lápis. O primeiro passo importante é sempre, antes de começar o procedimento, analisar o formato da ceja. Essa eu já lhe mirei sentada, então se sei que essa tem uma ceja bem parada. Então, se hago essa análise, vou peinar bem para arriba essa ceja e já sei o formato que tenho que dar. Vamos fazer uma preparação dessa pele, exatamente quando fazemos um procedimento de limpeza de cutis ou algum procedimento que seja hidratante. Vamos primeiro preparar essa pele, vamos fazer essa limpeza dessa ceja. A essa eu vou tratar de não fazer uma esfoliação tão profunda para não remover o produto do laminado. Com um pouquinho de esfoliante, que pode ser o esfoliante comum, não necessita ser um esfoliante com esferas tão grandes. Aplica um pouquinho sobre a ceja. Sempre é importante também explicar para a clienta que haga essa limpeza na ceja por lo menos uma vez por semana, quando se banhe, fazer uma esfoliação leve, que isso se vai retirando toda a grassitude que se quer na ceja e hace também a estimulação do crescimento. Então, se hace uma limpeza e ao mesmo tempo estimulamos o crescimento. Peinar também é uma coisa que na maioria não tem esse hábito e é muito importante que se hagam. Hacemos uma boa esfoliação. No caso dessa, eu não vou forçar tanto justamente pelo produto do laminado, porque não queremos remover. Isso vai passar quando viene alguma clienta que já havia hecho. Então, se nesse procedimento temos um pouquinho mais de cuidado. Também vou estar utilizando uma emulsão de limpeza em mousse. Para que esse pelo seja completamente limpo. Se a clienta está com bloqueador solar, com color, depois para finalizar, como hacemos essa limpeza, podemos aplicar para que ela saia com a pele como havia chegado. Então, se agora já tenho essa pele limpa, esse pelo super limpo, e vamos começar a fazer a marcação. A ceja está dividida em duas partes. Seria a parte inicial e a parte da cola. Essa parte inicial, essa é sempre 60% da ceja. A colita, que seria do ponto mais alto, acá temos mais ou menos 40%. Agora, com o hilo, já vamos ter bem em claro essa marcação. Para lograrmos fazer essa marcação iniciais, necessitamos do calibre. O calibre se pode comprar como esse, que seria digital, que acá se marca muito preciso, ou o calibre normal, que não tem essa parte digital, que funciona da mesma forma. O primeiro ponto que vamos buscar vai ser o ponto inicial da ceja, que seria o princípio dessa ceja. Como consigo lograr esse ponto inicial? Marcando sempre pela distância entre os olhos. Eu já tenho na base, mas sempre me baseio nessa distância dos lagrimales. Então, se a essa, como eu tenho que respeitar esses pelitos, eu coloquei acá como 2 centímetros. Vamos marcar
para fazer uma análise de onde começam os primeiros pelitos. A eixa está perfeito acá. Se pongo 2,5, já tenderia que remover muitos desses pelos iniciais e talvez a eixa não lhe goste, mas eu gostaria apenas marcar para que possam ter uma ideia da distância que quedaria a ceja. Acá estaria mais cerca do lagrimal, mas eu tenderia aqui retirar muito desses pelos. E seguramente ela, como está buscando um formato mais natural, não iria gostar. Então, se for respeitar a primeira marcação, estaria utilizando os 2 centímetros. O segundo passo que tenho que marcar seria a colita, que essa base eu posso ter por lá primeiro pelo e o último pelo, ou também utilizando o hilo. Eu primeiro vou estar marcando acá com o calibre e depois vamos conferir com esse hilo para ver como quedaria, se estaria exato a marcação. A ceja, a maioria das cejas não vão passar de 5 a 5,5 centímetros. Nesse momento eu já posso começar a fazer essa conferência e também a marcação com o próprio hilo. Eu vou remover essa segunda marca para que não nos confundimos. Com o hilo, como já lhes expliquei como vamos utilizar, o terceiro ponto seria a marcação dessa altura, dessa ceja. Vamos analisar esse pelo. Qual seriam os primeiros pelitos que tem acá? E vamos levemente fazer uma linha. Depois vamos marcar a espessura dessa ceja que me guia os primeiros pelos. Levando o hilo assim, já me dá uma base aonde está a altura dos primeiros pelos. Exatamente acá. Para saber se essa ceja tem o largo que eu havia marcado, eu me vou apoiar entre meio do arco do cupido, lateral da nariz e o último pelo das pestanas. E hago o mesmo do outro lado. Apoio esse ponto no arco do cupido, vejo que a lateral tocou o nariz e acá me marca o último pelo de pestanas. Acá deu exatamente a medida que eu havia marcado. Agora necessito saber aonde está esse ponto mais alto dessa ceja, que tenho 2 formas. Como essa ceja tem 5 centímetros, eu sei que 40% vai pertencer à parte inicial. E os outros 40% vai ser do ponto mais alto até a colita. Com um lápis, pode ser negro, branco, comum, que podem comprar em qualquer farmácia ou perfumaria. Vamos marcar essa parte de dentro do calibre e já vamos fazer essa divisão diretamente acá e depois vamos conferir com o hilo. Acá eu havia marcado 13,5 e me parece que me quedaria muito para trás esse ponto mais alto. Vou novamente marcar um pouco menos, vou pôr em 3. Que me daria mais preciso. A base visual que me guia é acompanhando o próprio formato da ceja, que se observamos bem, todas temos que vem pelo formato do pelo. Então, a eixa
eu observo que justamente me dá nesse ponto. Hago o mesmo desse lado e hago essa observação. Pode passar que algumas pessoas tenham um lado mais caído, que isso depende muito da genética de cada um. Então, o que hago nesse momento? Trato de equilibrar os dois. Se noto que um lado é muito diferente, tento equilibrar, diminuindo a medida de um ou aumentando a medida de outro. Com meu próprio hilo, vou chequear se essa medida está correta, fazendo quase o mesmo, porém, agora o hilo, a base que se inicia seria em meio ao arco do cupido, a lateral de adentro da nariz e apoio nesse ponto. Dá mais ou menos 20% da medida do ojo adelante e 80% na parte da cola. Hago o mesmo desse lado. Agora eu necessito ligar esses pontos. E como vou estar fazendo essa ligação dos pontos, que já vai me dando o formato dessa ceja. Acá vou reforçar, passando um pouquinho mais de lápis para que quede bem marcado. Então, se eu já tenho o ponto inicial de abaixo, já tenho meu ponto final de arriba, e agora vou estar ligando esses pontos. Eu vou pegar bem entre meio da oreja, ligo o primeiro ponto de abaixo, traindo em o ponto mais alto. Hago o mesmo ao outro lado. Sempre hagam as medidas em sequência, porque se marcarem primeiro na ceja e depois marcar a outra, possivelmente vai sair distinto. Dessa forma, é quase impossível que saia medidas distintas. Vamos conferir se esses pontos mais altos estão exatos. Porque pode passar que esta tenha diferenças de alturas, então se quando hago essa conferência cá, já elimino essa possibilidade. Vamos começar a dar a forma a essa ceja, seguindo o formato natural desta. Acá eu vou estar marcando o ponto inicial de abaixo, fazendo como uma curva e ligando o ponto mais alto de arriba. A mesma sequência do outro lado. Agora eu já tenho toda a marcação de arriba. Necessito marcar esse formato de abaixo. Ele já tem bastante pelos, então se já tem uma linha de marcação natural desta, que é muito clara. Se eu observo os primeiros pelos acá, já me dá essa linha de marcação. Mas vamos supor que seja uma clienta que não tenha quase pelito abaixo. Eu vou querer fazer essa marcação, porque depois vou finalizar essa ceja com a rena, ou ao mesmo tempo solamente recheando com o próprio lápis. Então, é importante que eu também sepa fazer essa parte de abaixo da ceja. E acá vamos ligar os pontos na linha de abaixo, entre o ponto inicial de abaixo com o ponto mais alto, sempre seguindo a curvatura natural da ceja. E acá temos o ponto mais alto de abaixo ligando a marcação da colita. Se eu já tenho uma ceja muito finita, eu nesse momento o que posso fazer? Simplesmente sacar alguns pelos que estão afora e finalizar recheando com lápis ou com a aplicação da rena. A esta hora eu vou simplesmente fazer uma limpeza e depois
vamos finalizar removendo todo esse lápis e vamos rechenar com um pouquinho de lápis. A mim me gusta trabalhar com esses dois formatos de pinça, porque são pinças muito precisas. Se eu quero remover um pelo com essa de uma ponta, saco exatamente esse pelo e de uma forma como que não se rompa. Esse aqui que tem a parte de chanfrada de 45 graus também é muito precisa. Essa é uma pinça que tem que ter cuidado na hora de remover e também para não lastimar a pele. Então, se não tem muita prática, se recomenda sempre trabalhar com ela ao revés, até que depois se agarre a prática e aí pode sacar diretamente um pelito da forma correta. As pinças, é importante na hora da compra sempre analisar também a espessura que ela vem, porque há pinças que são muito anchas e quando você for sacar um pelo, essa parte de cá acaba pegando 2 ou 3, não te dá essa precisão. Então, na pinça, quanto mais fina tiver em espessura cá, mais preciso vai ser o trabalho. O cepillito é fundamental para que sempre possamos estar acompanhando o que estamos fazendo e sempre levando o pelo no formato natural. Quando se tem um pelo muito para baixo, que pode passar, quando se tem um pelo mais oriental que tem pelo para baixo, esse pelo também tem que ser peinado no formato natural. Essa por já estar com o laminado que os pelos estão para arriba, eu sigo esse formato, porque é o que ela vai manter depois. A observação que hago é que ela justamente tem muito poucos pelos sobrando. E a técnica cá, para que justamente ela não sinta também, porque algumas clientas são mais sensíveis, é sempre trabalhar estirando o pelo e trazendo esse pelo a seu favor. Se o pelo está no sentido para arriba, eu vou estar sacando o pelo para arriba. Não se hace para baixo, sacando esse pelo, porque lastimar a pele e o pelo se rompe. Estiro bem a pele e o pelo sai com mais facilidade e é mais cômodo para ela. Eu, nesse momento, vou movendo para que sempre trabalhe a favor do pelo. Me corro um pouquinho também na cicha, para não fazer que a clienta se mova tanto, porque às vezes pode se tornar incômodo. E trato sempre de agarrar firme esse pelo para que saia por completo. Ella realmente abaixo não tinha muito para retirar, mas arriba, por mais que tenha os pelos no sentido parados, há sobras. E depois vamos ver como dar um formato distinto com os poucos pelos que removemos. Então, se é a hora para que possa ter uma visão melhor, trato de peinar bem esses pelitos para baixo. E acá, como sigo utilizando a pinça de uma ponta, eu já tenho a pinça ao revés, porque isso faz com que eu não lastime a pele e siga conseguindo sacar solamente um pelito. Eu pressiono um pouco a pinça na pele e hago com que deslize. Então, se trabalhando a favor do pelo, vou deslizando a pinça e sempre sacando esse pelo no sentido que nasce. Bueno, esse lado de cá, eu me corro para seguir trabalhando a favor do pelo e sigo retirando solamente os pelos que estão sobrando abaixo dessa marcação.
Vamos fazer agora na parte de arriba, fazendo o mesmo procedimento, com os pelitos para abaixo e seguindo o crescimento natural desse pelo. Utilizamos também um aparador de pelos, que são elétricos, ou também tem as que são as próprias navajas, que têm a mesma função. O aparador de pelo vai ser nada mais que uma limpeza desses pelos mais finos que se quedam por abaixo e que não necessitamos estar tão pendente de retirar tudo com a pinça. Sempre temos o cuidado de passar lejos da ceja para que não hacemos nenhum desastre. E com isso conseguimos remover toda essa penugem que se queda na ceja, deixando muito mais limpia e mais marcado esse formato. Algumas clientas vão ter alguns pelos, geralmente as clientas às vezes que são mais grandes, mais senhoras, tem esses pelos que crescem muito grandes. Então, para seguir esse formato, aparamos esses pelos para manter todos o mesmo tamanho. Não necessitamos aparar demasiado, apenas peinamos para arriba e vemos a quantidade que se sale de afora dessa marcação que hicimos e sacamos as pontitas, nada mais. Não tem necessidade de aparar muito curta, porque o que vai passar? Ela depois vai ter a impressão que a ceja lhe quedou mais curta de um lado, porque temos essa caída e temos que ir seguindo essa sequência no momento de aparar. Agora estamos tratando de remover toda a marcação que hicimos com esse hilo, para que ela possa sair impecável. E também, quando hacemos essa limpeza, possamos analisar aqui se quedou algum pelito, todavia temos tempo para sacá-lo. No designer, normalmente levamos em torno de 15 a 25 minutos para ser. É um procedimento bastante rápido e muito sencillo a partir do momento que já tenha a técnica bem incorporada. As medidas também são medidas basicamente padrão, que a partir do momento que já te tenha registrado, já mirar na ceja e te dá conta exatamente a marcação que já pode começar. Já temos o designer finalizado, tratei de manter o mais natural possível, porque era algo que eu já estava buscando, mas em alguns casos, depende também muito do gosto da clienta, podemos finalizar com um pouquinho de lápis, seguindo já o formato natural que conseguimos lograr retirando esses pelos. Com o próprio lápis dermatográfico, que pode ser um negro ou um marrom, vamos ser muito suave sobre esse pelo. E seguindo o formato, e onde eu note que tenha mais necessidade, agrega um pouquinho mais de tono. Geralmente, na parte mais alta da ceja, sempre tratamos de valorar um pouquinho mais, que aí é onde marca um pouquinho mais a expressão de mais forte. Então, é muito suave a aplicação do lápis, e na ceja só para dar uma leve marcação. O trabalho de um designer é justamente esse, valorar os traços já existentes e sem ter que criar um formato totalmente distinto de seu formato natural, porque ela se tem que mirar e se identificar com algo que já existia, porém agora muito mais realçado. Esse é o trabalho de um designer.